Oi meus amores, o meu nome é Ângela, o nosso canal é o Tarot Ângela Eternity e as mensagens do além. Sim, estes vídeos vão ser reproduzidos nos dois canais. Então o que é que nós pretendemos aqui com estes vídeos? Qual é que é o meu objetivo? O meu objetivo é falar mais sobre o espiritismo. Em primeiro lugar, vou-me apresentar como tal. Sou espírita, sou média espírita, sou regente espírita. Portanto, vou falar com toda a propriedade de quem já tem muitos anos sobre o estudo do espiritismo. No entanto, vou tentar responder o mais clara e objetivamente às vossas perguntas. Não pretendo doutrinar ninguém, não venho fazer doutrinação, venho esclarecer algumas dúvidas que vocês às vezes trazem para os vídeos e que acabam por não ficar bem esclarecidas. Pelo menos na minha ótica, mereciam um bocadinho mais da minha atenção. Escolhi 2 livros para trazer para aqui. Não vou sequer abri-los, vou responder a uma pergunta por vídeo e aquilo que eu pretendi ao trazer estes vídeos foi dizer-vos que toda a informação que eu vou passar nestes vídeos é informação com base no que já está escrito. Não é nada inventado por mim. Aliás, o espírita não tem essa capacidade de inventar coisas, não é? Portanto, não é nada inventado por mim, é algo que já está escrito e vou-me basear em fundamentos que já existem, em documentos que já existem e em algumas das respostas às vossas perguntas vou mesmo citar os livros e as páginas onde vocês podem ver respondidas esses assuntos que vocês quiseram trazer. Como tal, deixo-vos um desafio. E o desafio é que vocês deixem perguntas nas mensagens, ok? Qual é que é o meu objetivo? Responder às vossas perguntas de forma clara, o mais clara possível e o mais prática e o mais objetiva possível, tendo eu um largo e vasto conhecimento para o poder responder, está bem? Portanto, não vou responder de forma vazia, vou responder com base na doutrina espírita, não trazendo doutrinação para ninguém. O que eu quero é só esclarecer. O que é que eu quero dizer com isto? Vou responder de forma prática, objetiva, do dia à minha forma. Vocês já me conhecem, não é? A maioria de vocês já me conhecem, já conhecem os meus vídeos, sabem a forma como eu leio as cartas é a minha forma, embora respeite muito todo o processo das cartas, tudo o que cada carta significa, todo esse processo, mas depois tem aquele meu lado. E aqui é exatamente o que eu pretendo fazer com vocês. Está bem? É trazer-vos a visão do espiritismo para que vocês consigam entender alguns fundamentos. Vou-me debruçar mais sobre a morte, até porque temos vídeos no canal que falam sobre isso, não é? Portanto, vou-me debruçar mais sobre esse assunto, mas o espiritismo não fala só de morte, está bem? O espiritismo tem opinião a dar em tudo, ok? Então, a primeira pergunta é: o que é a morte segundo o espiritismo? Foi uma das perguntas que me deixaram num dos vídeos e eu queria explicar isto, porque acho que esta coisa de a morte é uma coisa... A ótica do espiritismo é interessante, vocês perceberem qual é a ótica. Então, a visão da morte segundo Allan Kardec, que é segundo Allan Kardec que eu me vou basear sempre, está bem? Porque é o meu fundamento. Allan Kardec é o fundador do espiritismo, é bastante distinta às concepções tradicionais ocidentais, especialmente no contexto das tradições cristãs. Allan Kardec, em todas as suas obras, ele descreve a morte como não sendo o fim de nada, mas como uma transição natural de um estado de existência para o outro. Portanto, existes no plano terreno e passas a existir no plano espiritual. Estes são os principais pontos. A morte é a libertação do espírito. Para Allan Kardec, a morte é a separação do espírito do corpo físico. O corpo é visto como um invólucro temporário, enquanto o espírito é eterno. Portanto, a morte é encarada como uma libertação do espírito que continua a sua jornada noutro plano de existência. Continuidade da vida. A morte não significa o fim da vida, mas a mudança de estado. O espírito após a morte continua a viver em uma nova realidade, num outro plano, no plano espiritual. Essa nova existência depende da evolução moral e espiritual do espírito durante a vida terrena.
Portanto, consoante aquilo que vocês vieram a fazer, consoante aquilo que vocês desempenharam na vossa vida, assim é o sítio para onde vocês vão. Reencarnação, que é um ponto super importante quando se fala de morte. Um dos pilares do espiritismo é a crença na reencarnação. Após a morte, o espírito passa por um período de aprendizado e purificação no plano espiritual e eventualmente encarna em um novo corpo para continuar a sua evolução. A morte, portanto, é vista como uma etapa de um ciclo contínuo de vidas sucessivas, até chegarmos a um determinado ponto em que está tudo limpo e passamos para outro estágio evolutivo. Acolhimento no plano espiritual. Segundo Allan Kardec, após a morte, o espírito é recebido por entidades espirituais, como amigos, parentes, desencarnados, claro, e guias espirituais. Esse acolhimento depende do nível de desenvolvimento espiritual em que vocês partem, segundo as vossas ações durante aquilo que vocês fizeram na vida. Por isso é que eu vos digo, não se preocupem tanto com a vida dos outros, preocupem-se mais com a vossa evolução espiritual, não se preocupem em fazer mal a ninguém, preocupem-se mais com a vossa evolução espiritual, que é isso que vai contar quando vocês forem desta para muito melhor. Consequências morais. A vida após a morte traz consequências diretas das ações realizadas na vida terrena. Espíritos que viveram de acordo com os princípios morais elevados tendem a encontrar paz e felicidade no plano espiritual, enquanto aqueles que se encarregaram a vícios e más situações podem enfrentar sofrimento e a necessidade de maior aprendizado. Há uma forma de vocês perceberem isto, quais são os valores morais. Os valores morais e éticos dependem de cada um, tá bem? E o espiritismo debruça sobre os valores morais e éticos como algo, não superioridade ao outro, mas exatamente o contrário. Também não é inferioridade, mas igualdade. Portanto, não fazer mal ao outro, porque, enfim, vocês já sabem, né? E eu vou ter um vídeo só a falar sobre isso. Visão desmistificada da morte. O espiritismo, conforme composto por Kardec, por Allan Kardec, procura desmistificar a morte, afastando o medo e as superstições. A morte é apresentada como um fenómeno natural e necessário para o progresso espiritual. Quando tu nasces, tu podes não saber se vais casar. Tu podes não saber se vais ser bem-sucedido profissionalmente. Há uma coisa que tu tens a certeza absoluta, é que vais morrer. Portanto, isto é algo perfeitamente natural. Nós é que temos muita dificuldade em lidar com a morte, mas a morte é uma essência primeira. É coisa... Isso é o que todos nós vamos passar, está bem? Nós sabemos que se nascemos, um dia vamos partir. E não há hipótese de ser diferente, não há hipótese de ser de outra maneira. Pelo menos por enquanto, a ciência bem que se tenta, não é? Comunicação com os espíritos. Allan Kardec estudou e popularizou a ideia de que é possível comunicarmos com os espíritos desencarnados. Essa comunicação pode oferecer conforto, conselhos e até orientações espirituais aos vivos, reforçando a ideia de que a morte não é o fim da existência. É uma continuação e é continuidade, por isso é que eles conseguem manifestar. Claro que não é qualquer pessoa que consegue fazer esta comunicação, mas eu vou ter um vídeo onde vou abranger também esse tema. O papel do espiritismo. Allan Kardec considerava o espiritismo como uma ferramenta para entender a morte e a vida após a morte, ajudando as pessoas a vivenciarem de maneira mais consciente e moralmente responsável, sabendo que a vida terrena é apenas uma parte de uma longa jornada espiritual. Portanto, se nada acaba aqui, eu quero me portar bem porque eu quero ir para um sítio onde vou estar bem. Bom, em resumo, segundo Allan Kardec, a morte é uma transição para uma nova etapa de existência, onde o espírito continua a sua evolução em busca da perfeição moral e espiritual, retornando à vida material através da reencarnação. Nós acreditamos imenso na reencarnação, é um dos pontos fundamentais do espiritismo, até alcançares o objetivo, que é o objetivo de evolução espiritual. A morte é vista com naturalidade, como uma passagem necessária para o processo espiritual, o que não significa que o médium espírita não sofra, não sinta saudades
Ele sabe que é um processo natural, mas é óbvio que sofre, que tem luto, que é difícil perdermos os nossos para o plano espiritual, perdemos no plano terreno, mas ganhamos uma estrelinha lá em cima, não é? O que disse o popular, e é verdade. Portanto, no fundo, o que é que eu quero que vocês entendam é que a morte é simplesmente uma passagem, eu digo isto imenso nos meus vídeos, a morte é simplesmente uma passagem, portanto, os vossos não partiram definitivamente, apenas foram para um plano superior de evolução. Atenção àquilo que vocês fazem aqui, ao que vocês desejam aos outros, porque isso vai contar lá em cima, no dia do juízo final. Não é assim que se chama? Então, um beijo do tamanho do mundo. Não se esqueçam de deixar perguntas sobre o espiritismo que vocês queiram ver respondidas. E até já!